Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal. Vamos destrinchar aí um pouco, como eu prometi no outro vídeo. Vamos destrinchar um pouco da contratação do Magrão, né, como gerente esportivo. Bom, vamos direto ao assunto, né? O Magrão, na minha opinião, acho que ele vai fazer mais ou menos aquilo que fazia, um misto daquilo que fazia o Orlandelli com o William Tomás, né? Talvez ele não lide diretamente com contratações, mas ele vai lidar mais, como ele explicou na entrevista coletiva de apresentação dele, vai atuar um pouco mais na relação entre campo, vestiário e diretoria, né? Campo, vestiário e diretoria. Ele vai fazer esse elo, né? Entre aquilo que o Mano Menezes pensa, o grupo de jogadores, a torcida, a diretoria, enfim, ele vai ser aquele meio de campo, né? Meio de campo como era o Magrão mesmo, né? E, enfim, tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso. Muita coisa chama atenção na entrevista dele, de apresentação. Primeiro, a lucidez da fala dele, uma fala bem articulada, nem por ser bem articulada, não teria problema se não fosse, mas o ânimo dele, a vontade dele que ele sempre apresentou em campo, está demonstrando agora como diretor, como gerente esportivo. Então é aquela coisa da vontade, aquilo que falta às vezes pra gente que eu falo como Colorado, né, o Inter institucionalmente, né, seus jogadores, seus diretores, toda a comissão ali, né, como a gente já havia falado, parece que às vezes falta uma vontade, falta um ímpeto que o Magrão está trazendo, um ânimo diferente, né? Fazia tempo que eu não vi uma entrevista no Beira-Rio de pessoas que falam que não gostam de perder, não gostam de perder Grenal, se indigna com a derrota, se indigna com o momento. Então é uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Ele vai, um dos tópicos que eu anotei aqui, por isso que eu estou olhando um pouco para o lado, ele vai estar presente na avaliação de desempenho, uma coisa que ele destacou na entrevista dele, analisando o desempenho dos jogadores, então acredito que vai trabalhar isso, dá a entender que ele vai trabalhar também com a comissão técnica, que é uma coisa muito importante, né, dele estar presente ali no dia a dia dos atletas, da comissão, fazendo aquela parte da cobrança, muita coisa que muitas vezes eu cobro isso, né? Já falei aqui em alguns vídeos, da diretoria cobrar do técnico Mano Menezes, da comissão técnica e das outras comissões técnicas também, já cobrei isso no passado, de algumas escalações, de algumas escolhas. Acredito que isso vai entrar nas funções do Magrão. A questão motivacional que o atleta traz, né, que o ex-atleta Magrão traz, da competitividade, de estar sempre competindo, sempre querendo ganhar, de não gostar de perder, não gostar de perder Grenal principalmente, né? Ele disse que ficou muito chateado, muito triste com a derrota em Grenal, como todos nós ficamos, e isso está influenciando ele, e acredito que vai influenciar no vestiário. O vestiário do Inter tem lideranças importantes, mas talvez com essa pegada, com esse ímpeto que o Magrão traz, talvez seja um ânimo que esse grupo precise para virar de fato a chave, né? Finalmente virar a chave, fazer o Corsa pegar, né? Girar a chave e a chave fica ali. Chega um outro espírito pro vestiário, como eu falei, é uma questão completamente diferente daquilo que a gente vinha vendo nos últimos anos, a questão da preguiça de alguns jogadores, a falta de motivação, comportamento covarde em relação a em alguns jogos, na maioria dos jogos, né, postura, né, ímpeto, aquilo que eu falo da vontade, da garra, da raça, da gana de vencer, isso que a gente precisa, e o Magrão traz isso. Ele não pode jogar, mas ele pode passar isso para o grupo de jogadores. A gente precisava desse tipo de profissional dentro do vestiário, um ex-jogador. A gente respeita muito a ciência de dados, eu acho que isso é muito importante, e essa é uma promessa do presidente Alessandro Barcelos de campanha, promessa de campanha dele, mas que ele nunca conseguiu colocar em prática. Mas ele consegue em alguns casos tem cientistas de dados na comissão técnica, mas precisava desse profissional. Tu precisa alinhar o profissional ex-atleta na comissão técnica, na diretoria, não precisa ser na comissão técnica, porque eu não acredito que o Magrão vá ficar ali no banco de reservas com o Mano, por exemplo. Acho que não. Não é isso nem que o Orlandelli, o Tomás e o Felipe Becker faziam. Ou faz, no caso, o Felipe Becker ainda é empregado do Inter. Mas que ele vai estar muito mais presente, isso é certo, ele vai estar muito mais presente, e esse tipo de comportamento no vestiário faz bastante diferença. Primeiro, acerta em cheio a direção do Inter, acerta em cheio, isso não, a gente não pode falar, né, gurizada? Acerta em cheio o Alessandro Barcelos, que tentou contratar o Magrão em outras oportunidades,
não conseguiu, e foi tentando, o Magrão, até o Magrão colocou isso, né, na entrevista, que contatos foram feitos, outros 2 ou 3 contatos foram feitos, e naqueles momentos em que o Magrão recusou, ele disse realmente que não podia, e acabou, né, agora dando a liga, né, dando certo, principalmente no momento que o Inter precisa muito, e o Magrão tendo essa disponibilidade. Questões importantes, assim, que o Magrão, que traz a figura do Magrão pro vestiário, é um pouco não relacionado ao vestiário, mas assim, ele é identificado com o clube, com a torcida, com a cidade de Porto Alegre, ele gosta muito, ele tem casa em Torres, no Rio Grande do Sul, então ele está identificado com a nossa cultura, apesar de não ser gaúcho. E ele falou muito isso na entrevista, da questão da cultura, do comportamento, e de coisas que vão balizar ele, acredito, na conduta dele. É uma questão polêmica que foi levantada, eu tinha até falado que a gente ia levantar os prós e os contras, falei isso no vídeo que eu lancei por último, um vídeo curto, mas da questão dele ser empresário de alguns jogadores. Ele deixou de empresariar jogadores em 2019. Muita gente não tinha essa informação, tanto que foi perguntado para ele na entrevista coletiva. Muita gente não tinha essa informação, e acabamos sendo elucidados pela resposta do Magrão, dele dizendo que não empresariava mais jogadores, que quando ele começou nesse tipo de função, que é muito parecido com o que ele fez no Seattle Sounders e no Inter Miami, ele já não tinha envolvimento com esse tipo de profissão, com esse tipo de função. Ele parou de agenciar os jogadores para se dedicar ao vestiário, à gerência esportiva, como ele está se dedicando agora. Bom, mais isso, como tem pouca coisa para falar aqui em relação a pré-jogo de amanhã do Inter, tem uma tendência de time em relação a amanhã contra o Bahia, de novo ressaltar a importância desse jogo, a importância dos 3 pontos amanhã, precisamos vencer. Claro que tem um jogo muito importante contra o América Mineiro e que vai ter promoção para sócio, né? O sócio não vai pagar na área livre, né? Nenhum tipo de sócio vai pagar na área livre e vai poder levar acompanhante, acredito eu, nas cadeiras locadas, assim como no jogo contra o Bahia amanhã. Então eu já vou adiantar aqui algumas coisas para esse pré-jogo. De time, tá? John, Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernandes e René Ontaolara, essa é a única dúvida. Johnny, Depena, Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. Essa é a tendência de time, né? Muitos jogadores não encerraram a partida, apenas o Alan Patrick, dessa partida à frente, né? O Carlos Depena entrou no segundo tempo. O Johnny saiu também no segundo tempo. O Depena saiu no intervalo do jogo, né? Não, o Depena entrou no intervalo do jogo no lugar do Campanharo. E o Johnny saiu depois. Então são jogadores que não estão tão desgastados, tirando o Alan Patrick, que eu até acho arriscado colocar ele nesse jogo, pelo medo que a gente tem, né, de perder o Alan Patrick em qualquer partida, em qualquer momento. Ele pode acontecer alguma coisa com ele, pode estourar, mas se bem que ele folgou no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então a tendência é de que, bom, a preocupação tem, tomara que não aconteça nada pro jogo. Bom, contra o América ele tá fora, é verdade, contra o América ele tá fora, então não seria nem prudente colocar ele no banco de reservas. Porém, fica a preocupação, ele jogou na Venezuela 90 minutos, né, e acaba que vai jogar contra o Bahia amanhã. Mas é isso, né? Não se esqueça do Pix do canal, 51982375419, tá na descrição do vídeo. Te inscreve no canal, não te esquece, né? Te inscreve no canal, que é muito importante para nós. Curte os nossos conteúdos, compartilha os nossos vídeos nos grupos aí de amigos, de estudo, de trabalho. E redes sociais, né? Facebook, Twitter e Instagram, @BlamosGrenal, ajuda nós lá, curte a nossa página e compartilha os nossos conteúdos, tá certo? Até a próxima!